81 Protagonistas Capítulo 244. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Como um famoso local de férias, a praia de Waikiki no Havaí era um lugar cheio de turistas durante todo o ano, graças ao céu azul claro e às ondas calmas do mar esmeralda. Houve uma época em que foi designada como zona de perigo por causa da invasão de monstros marinhos, mas não mais. Os caçadores que trabalham nas ilhas havaianas estão de guarda há 24 horas por dia, e um dispositivo de detecção de anomalias de última geração garante que as ordens de evacuação sejam emitidas muito antes de os gatos ou masmorras aparecerem. Por causa disso, poucos incidentes perigosos acontecem nos dias de hoje. As crianças riam e corriam pela praia, algumas pessoas aproveitavam o sol enquanto se bronzeavam, e outras mergulhavam no mar e se divertiam nadando na água fria do mar. E em um canto, turistas aproveitavam as férias segurando bebidas coloridas nas mãos. Hã? O que é aquilo? Por ser o Havaí, onde não havia perigo, eles não mostravam muita cautela quando algo estranho aparecia. Em vez disso, alguns adolescentes o abordaram por curiosidade. Isso é um humano. Ele não é alto demais para um humano. Querido, poderia ser um monstro. Vamos embora. Isso é um absurdo. Você já viu um monstro assim? Não importa como olhe, ele é apenas um super-humano normal. Você conhece o garoto gigante, certo? Ele deve ter o mesmo tipo de habilidade que ele. Aparecendo do nada na praia, o assunto do tópico tinha pele cor de carne cujas características eram comuns entre os humanos. Deu a impressão de que as pessoas vão esquecer quando não olharem mais para ele. Sua altura era próxima a 3 metros, mas no século XXI isso era normal devido ao fato de que havia numerosos super-humanos únicos no mundo atual, com eles tendo uma altura corporal muito mais alta que a média, pele azul, etc. Ei, você gosta de mim, certo? Alguém se aproximou e deu um tapinha na coxa da criatura, mas ele ainda não se mexeu. A propósito, ele está todo nu? Sim. É. Aquele cara não tem pau. Bep. Quando algo fora do normal acontecia, era um protocolo no Havaí que o primeiro pessoal de segurança a responder deveria apitar para alertar os outros agentes de segurança. Todo o pessoal de segurança não era comum, pois todos eram pelo menos de nível C ou superior e tinham capacidade suficiente para responder a qualquer situação. Então, quando esse pessoal chegou, os civis que haviam cercado o homem não tiveram escolha a não ser recuar. Sem graça. Enquanto os turistas se retiravam, o segurança se aproximou do monstro e falou em inglês. O que você está fazendo sem sequer usar um único par de roupas? No entanto, o monstro apenas encarou o segurança sem responder. O homem suspirou e colocou a mão no ombro da criatura, pensando em levá-lo para a sala de interrogatório. Você parece ser um super-humano, mas por enquanto, por favor, coopere comigo. No entanto, quando ele empurrou, o segurança não sentiu sua mão empurrando o corpo do homem alto à sua frente. Então tentou novamente. Mas sua mão direita caiu na areia abaixo e o sangue começou a jorrar de seu ombro. Tuc. Eventualmente, a cabeça do segurança foi separada de seu pescoço. Mesmo sem perceber sua própria morte, ele encontrou seu fim com os olhos bem abertos. O segurança está morto. Os turistas, que logo perceberam a situação, começaram a fugir. Infelizmente para eles, suas vidas já haviam acabado no momento em que o monstro pisou na areia da praia. Wing. 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 Uma sirene soou de repente, mas tinha um som diferente daquele que significa que um monstro apareceu. Aviso de tsunami emitido. Alerta de tsunami emitido. Flap. 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 Dezenas de milhares de gaivotas voaram em massa. E um momento depois, uma espessa camada de nuvens escuras começou a encher o céu. E o tsunami finalmente chegou. Gol! O sistema de alerta de tsunami nas Ilhas Havaianas era famoso por soar o alarme muito antes da chegada do tsunami, mas, por alguma razão, a onda chegou apenas alguns momentos depois que a sirene tocou. Ei, fujam, é um tsunami. Nenhuma superpotência, equipamento avançado ou contramedidas poderiam resistir ao tsunami, porque era literalmente um desastre natural. Portanto, a cena rapidamente veio e se foi.
Demorou apenas a 30 minutos para as Ilhas Havaianas desaparecerem completamente depois de serem varridas por uma onda devastadora. O monstro assistiu a todas as mortes causadas pelos desastres que ele havia chamado com olhos desinteressados antes de deixar o local voando. Um tsunami de magnitude 7 ocorreu na parte ocidental das Ilhas Havaianas às 14h48 de hoje. Em meio a inúmeras baixas, o incidente foi imediatamente relatado em todo o mundo. Na hora do tsunami, um monstro não identificado foi visto flutuando no céu havaiano. Também marcou sua presença no mundo. Por volta das 16 horas, laboratório da Noteleag. Usar essa parte reduz a eficácia do éter. Por que você não tenta usar um condutor? Mas, usando um condutor, a mana não fluirá suavemente, não pode ser evitado. Nós apenas temos que usar os dois em duas camadas diferentes. Afinal, este traje é um traje espacial. Sob o conselho de Lacantal, que vivia em um mundo onde a engenharia mágica era desenvolvida ao limite, eu estava participando do desenvolvimento de um novo traje. Na verdade, eu raramente estava diretamente envolvido no desenvolvimento de algo, e o que eu estava fazendo agora estava mais perto de experimentar enquanto eu verificava o que diabos estava sendo desenvolvido enquanto eu estava fora. O que mais valorizo entre todos os equipamentos desenvolvidos foi o traje. Pode-se dizer que um traje de éter é a segunda vida do usuário. Dependendo de quanto dinheiro gaste, você pode sobreviver até mesmo indo para o espaço sideral. Em outras palavras, o desempenho varia muito dependendo da direção da modificação. Porque estou indo para o espaço. Sua espécie terá que ir para lá mais cedo ou mais tarde. Não demorará muito para alcançarmos o nível das viagens interestelares. O traje que Lacantal desenvolveu meticulosamente era muito diferente do velho traje espacial grosso e abafado, que era desconfortável de usar. Depois de muito melhorado, agora tinha apenas cerca de 5 centímetros de espessura, embora fosse feito de uma liga especial. Ele também tinha um campo de proteção de energia, permitindo que o usuário se movesse livremente em uma zona não gravitacional. E aplicando o princípio de tais trajes, chamado Elgato Switch, foi desenvolvido. Pela minha experiência, sei que o espaço dentro do Elgato torna inútil qualquer roupa de proteção, mas Lacantal investigou diretamente o ambiente daquele lugar e fez uma vestimenta que poderia se adaptar a ele. A partir de agora, este traje não era nada diferente em comparação com outros. Mas no momento em que você o veste e entra no Elgato, o traje se adapta e evolui por si só. Não importa quão alta ou baixa seja a temperatura no ambiente externo, o interior manterá uma temperatura adequada para os humanos viverem. Claro, o ambiente dentro do Elgato não era algo tão simples como ar quente, frio ou ruim. Algo estava errado com o próprio ambiente. E era algo com o qual a tecnologia da Terra ainda não conseguia lidar. Ok, vamos tentar inserir alguns dados primeiro e depois experimentar. Você é quem tem que fazer o exame clínico. Espere um minuto, porque eu deveria fazer isso. Você não tem superpoder para se adaptar a qualquer ambiente. Eu tenho, mas... Enquanto eu relutantemente olhava como usar o terno, meu smartphone tocou. No entanto, não era o meu smartphone principal mas sim o meu segundo para o qual só me ligam em situações de urgência, por isso corri para atender a chamada. Mestre Oceldão. Você assistiu ao noticiário? O que está acontecendo? Elgato Lab entrou em colapso. Deixei cair o terno que estava segurando em minha mão em estado de choque. Espera um pouco. O que diabos isso significa? O laboratório de pesquisa do Elgato foi equipado com equipamentos de última geração para observar a energia do lugar à distância. Também está equipado com armamentos para lutar contra qualquer monstro que salte para fora dele. Em outras palavras, o laboratório era um centro de comando pronto para entrar em guerra a qualquer momento. Enviaremos os dados agora. Há apenas um sobrevivente, a caçadora Cheong. Ela explicou o que aconteceu, então, por favor, leia imediatamente. Certo. Obrigado. Foi só depois de desligar que descobri que a pessoa que ligou era alguém de alto escalão na Associação Internacional de Fenômenos Sobrenaturais. Os dados relacionados ao colapso do Elgato Lab foram imediatamente entregues ao meu telefone. No entanto, antes que eu pudesse ler, o telefone tocou novamente. Olá, caçador Oceldão. Acabei de ouvir sobre o colapso do laboratório Elgato. Não. Em vez disso, dê uma olhada no vídeo que estamos enviando agora. As Ilhas Havaianas foram completamente varridas pelo tsunami,
Tsunami? Por quê? Tive dúvidas, mas resolvi ouvir a história até o final. Quando puxei o smartphone do ouvido, a tela se expandiu e um determinado vídeo foi reproduzido. Nele, foi mostrada uma cena da catástrofe nas Ilhas Havaianas captada pelos satélites e drones. E então, notei algo. O que é aquela coisa estranha voando no céu? Você recebeu a mensagem de que o Elgato Lab havia desmoronado? Sim. Presumivelmente, o colapso do Elgato Lab também foi obra daquele monstro. O quê? Isso é loucura. Elgato Lab e Ilhas do Havaí. Os dois lugares com a melhor defesa contra anomalias do mundo foram destruídos por um único monstro em apenas um dia. Eu te ligo de novo mais tarde. Sem ao menos verificar quem era o autor da ligação, verifiquei imediatamente os dados relacionados ao colapso do laboratório em meu smartphone. Testemunha da caçadora Cheong. O sujeito é um ser que escapou do Elgato e tem pelo menos classificação SSS ou superior, mas não é certo. Não faz sentido medir o nível de energia do monstro usando padrões humanos. O sujeito é capaz de induzir desastres naturais e foi confirmado que é capaz de criar um ambiente sempre favorável para si mesmo por meio de alguma habilidade incomum. Classificação SSS. Embora os cinzentos continuassem a invadir a Terra por dentro do Elgato, cada indivíduo estava apenas no nível SS, portanto, com preparação e pessoal suficientes, seu ataque poderia ser bloqueado. Mas se é um rank SSS, a história é diferente. Dezenas de super-humanos SS precisam ser reunidos para lidar com isso. Mas não há como reunir um número tão grande de caçadores em um só lugar porque quem sabe onde os monstros aparecerão a seguir. Caramba, monstro de classificação SSS, hein? Que dor de cabeça. Sim. No passado, quando ainda havia poucos caçadores que recebiam o posto SS, apareceu um terrorista. Como um super-humano de nível SS que lida com o vento, ele voou ao redor do globo na corrente de ar estratosférica e aterrorizou todo mundo. As autoridades nunca sabiam quando ou onde ele apareceria. Assim, o medo que causou foi grande. As pessoas pararam de se ver e todos se esconderam dentro de prédios. E agora, a mesma situação aconteceu. Mas o culpado não era apenas um super-humano SS, mas um monstro SSS. Embora ainda não fosse certo se era capaz de pensar racionalmente ou não, olhando para o comportamento que os cinzentos mostraram até agora, era altamente provável que o monstro de nível SSS pudesse pensar por si só. Se Jungião e eu formos juntos encontrarmos aquele cara, podemos de alguma forma vencer, mas... houve uma coisa que mais me marcou. Um dos relatórios diz capaz de criar um ambiente sempre favorável para si mesmo através de alguma habilidade em comum. À primeira vista, as pessoas comuns podem não entender isso, mas eu poderia adivinhar facilmente. Correção do protagonista. Todos os protagonistas com quem lidei obtiveram suas habilidades fortalecidas pela correção do protagonista sempre que uma crise que excede o seu limite ocorre. E como aquele monstro também vem no mesmo lugar daqueles cinzentos, que tem a hashtag de protagonista, era certo que teria correção. E até onde eu sei, existe apenas uma pessoa na Terra que pode suprimir a correção do protagonista. Eu. T-Protagonistas capítulo 245. Para saber mais detalhes sobre o monstro que destruiu o Elgato Lab, tive que pegar um voo cedo com Ekaterina para a China. Depois de ler alguns documentos adicionais sobre a criatura, liguei a TV. O chamado desastre ambulante O Monstro 2 apareceu e muitas pessoas estão tremendo de medo por causa disso. Um monstro misterioso que varreu as ilhas do Havaí e desapareceu. O que exatamente é isso? Trouxemos o especialista professor Alex para se aprofundar no assunto. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Alex. Não importa em quais canais eu coloque, está tudo cheio de histórias sobre o monstro. Professor, é possível identificarmos a verdadeira identidade do monstro. Ainda não há dados suficientes para saber exatamente sua identidade. Mas de acordo com as informações que reunimos até agora, foi confirmado que ele se parece mais com um humano do que com um monstro. Parece um humano. Isso mesmo. Normalmente, por causa da influência do éter, os monstros sangram sangue azul. No entanto, de acordo com a caçadora Cheong, o sangue da criatura era vermelho. Além disso, descobriu-se que alguns de seus órgãos se assemelham muito aos humanos. Então, podemos dizer que o monstro virou outra espécie de humano. Não posso dizer com certeza. Professor Alex respondeu vagamente antes de respirar fundo.
Seria mais adequado vê-lo como uma forma evoluída do que como outra espécie de humano. Ah! As observações do professor Alex irão se espalhar amplamente porque foi algo que ele disse na TV. Mas isso afetará muito a humanidade? Não. Se é uma nova raça ou não, as pessoas não se importam. A única coisa com a qual se importavam era o fato de que o monstro era um desastre ambulante que havia ceifado inúmeras vidas. Confirmamos que o chamado Monstro 2 pousou na península de Baja, Califórnia, no México, por volta das 15 horas, horário coreano. Os cidadãos não foram evacuados de Baja, Califórnia, porque o monstro não foi detectado pelo sensor, resultando em inúmeras baixas. Como resultado, a Associação de Caçadores está sendo criticada pela mídia por não proteger adequadamente a humanidade. Caçadores? Que diabos os caçadores estão fazendo sem nos proteger? Qual é o sentido de pegar nosso dinheiro? O seguir, trouxemos um especialista para nos aprofundarmos no deslocamento do Monstro 2. Em minha preparação para atacar o Elgate, planejei incluir apenas várias elites, deixando o resto de fora. Eu acreditava que todo o poder deixado para trás era suficiente para bloquear a ameaça dos humanos cinzentos que ameaçavam a Terra. Porém, a história mudou quando aquele monstro, que ultrapassa o rank SSS, apareceu. Últimas notícias. Todos os 55 caçadores, incluindo 3 caçadores de classificação SS, que estavam esperando no caminho previsto do Monstro 2, morreram. A velocidade do Monster 2 era mais rápida do que o esperado. Desde que apareceu pela primeira vez, em menos de um dia, já destruiu uma parte do México. Uma parte da batalha foi exibida na TV, mas a maioria das cenas foi editada. O vídeo que mostraram não tinha mais de 3 segundos de duração, mas foi reproduzido várias vezes. Eu deveria ter pedido para eles me enviarem o vídeo não editado. Enquanto eu assistia a todos os eventos na TV, o avião pousou no aeroporto de Pequim. Senti que havia me movido o mais secretamente possível, sem avisar ninguém, mas parece que eu estava errado, porque os repórteres já estavam por todo o aeroporto. Hugo, eu realmente os odeio. E Ekaterina disse com uma expressão de nojo ao ver os repórteres. Não os odeio muito. Estão apenas fazendo o trabalho deles. Com minhas palavras, Ekaterina acenou com a cabeça e caminhou em direção aos repórteres. Nesse momento, os super-humanos da Noteleag, que haviam embarcado no mesmo avião que eu, vestiram seus trajes e se dividiram em 2 fileiras. No momento seguinte, todos os repórteres se afastaram para o lado, lembrando-me do milagre de Moisés. É claro que alguns tinham superpoderes e fortalecimento físico, mas se ousassem pular sozinhos para pressionar por uma resposta, seriam apenas expulsos e não conseguiriam nenhuma informação. O que você quer fazer, Sr. Seudão? Não sei falar chinês. Vou te dar um tradutor. Eu não ia fazer nada grande na China, então acho que só preciso dar algumas respostas. Caçador You Seudão. Você tem algum plano em mente para matar o Monstro 2? Eu tenho que fazer isso de qualquer forma. Ouvi dizer que a razão pela qual você queria encontrar a caçadora Cheong era para ouvir sobre a fraqueza do Monstro 2 que ela descobriu secretamente. Isso é verdade? Se isso existisse, por que eu estaria aqui em vez de ir caçá-lo? Caçador You Seudão veio aqui para proteger a China, certo? A última pergunta estava tão distante da pergunta anterior que fiquei surpreso. Por que eu deveria fazer isso? Por quê? Não é natural para você proteger a China? A pesquisa já revelou que os seus ancestrais se originaram da China. Você comeu algo estragado? Como eu tenho a mesma origem que você? Sim. Sr. Seudão. Vamos embora. E Ekaterina entrou em pânico e me arrastou para fora dos repórteres. Só depois que embarcamos no banco de trás da limusine que nos esperava, ela ficou com raiva. Eu já estou morrendo porque Taylor é tão popular na mídia. Então, o que eu faço se o mestre da guilda também fizer a mesma coisa que ela? Desculpe, ufa. Eu sei que você deve ter ficado com raiva, mas a resposta correta é apenas ignorá-los. Ela estava certa. E, se fosse o antigo eu definitivamente o teria ignorado. Então, por que fiz o que acabei de fazer? Algo está estranho. Ignorando todas as questões políticas, diplomáticas e sociais que existem na realidade, falei apenas por causa do momento. Isso é parecido. Dê um pouco de cidra para obter a probabilidade. Vírgula. Sr. Seudão,
Algum problema? Por causa da mensagem que apareceu de repente entre o meu rosto e o dela, eu inconscientemente olhei para ela. Graças a isso, Ekaterina, cujo sentimento assimilou comigo, ficou confusa e bateu com a cabeça na janela em suas costas. Não é nada. Sério. Não me assuste assim. Certo. Preciso pensar em algo, então não fale comigo, por favor. Ok. Ekaterina abriu seu laptop e começou a escrever algo. Enquanto isso, movi minha mão e belisquei minha têmpora. Era o que eu pretendia fazer, então não há nada para ficar chateado. Mas, ainda não é a hora. Eu tenho que ser paciente. Agora, não apenas o ato de caçar o protagonista, mas também o simples ato da vida cotidiana começou a construir probabilidade. E isso não era um bom sinal. Talvez matar o monstro 2 seja minha última vez caçando um protagonista. Afinal, assim que eu o caçar com sucesso, receberei uma grande quantidade de probabilidade. Não consigo mais evitar de me tornar o protagonista. O medo brota no canto do meu coração. Era algo inevitável. Afinal, eu também era humano, Taylor, seu maluco lolololo. Taylor, ei, por que você está tão legal hoje? Lolololo. Quando verifiquei meu smartphone tocando, foram esses textos que me cumprimentaram. Olhando para ele, minha mente de alguma forma se acalmou, e ouço Seldão, bem. Eu sei que sou legal, Taylor, lolololo. Graças a ela, minha tensão caiu consideravelmente. E endureci firmemente meu coração ao me lembrar do meu propósito. A limusine passou muito tempo pela estrada. E esse longo tempo foi o suficiente para eu organizar meus pensamentos. Chegamos ao Hotel Beijing Niuage, construído após a Grande Guerra há 30 anos. Este hotel era usado principalmente como salão de banquetes para pessoas de alto escalão e até apareceu em muitos dramas. Então, achei o lugar familiar mesmo sendo a primeira vez que vim aqui. Enquanto fui escoltado pela recepcionista até o restaurante, pude encontrar as pessoas que queria encontrar. A caçadora de classificação SS, Cheong, o presidente da Associação de Caçadores, Hikli Siruzi, a senhora de Murin, Seol Jungyeon. Convidei especialmente Jungyeon para este evento porque pensei que precisaria da ajuda dela para caçar o Monstro 2. Prazer em conhecê-lo, caçador Yous Seldão. Eu ouvi muito sobre suas façanhas. Da mesma forma, caçadora Cheong. Sempre a respeitei e é uma honra conhecê-la assim. Cheong sorriu amargamente com minhas palavras. Como uma mulher de origem chinesa, ela tinha uma forte imagem asiática, mas a tristeza em seu sorriso era vívida. Não sou digna de respeito. Desta vez, escapei sem poder proteger os que morreram. Alguém até sacrificou a vida por mim. Eu sei que o nome dele não era Dong Baeksu. Ele era uma pessoa que eu encontrava toda vez que parava no esconderijo de Murin para encontrar Jungyeon. Mas não tive uma boa impressão dele. Aquele cara se sacrificou pelos outros, foi só depois que ele morreu que consegui entender seu coração. Para ser sincero, não gostei dele por causa de sua personalidade. Sim. O caçador e o Seldão está certo. Eu também costumava não gostar dele. Cheong disse. Após um breve momento de luto por Dang Baeksu, Rissel tocou no assunto primeiro. É realmente reconfortante saber que Seol Jungyeon e o mestre da Notteleag, Yous Seldão, estão participando diretamente do extermínio do Monstro 2. Em nome da minha família, gostaria de agradecer a ambos, pois não me atrevo a representar o toda a terra. Jungyeon deu uma pequena risada de seu humor educado. Antes de tudo, estamos reunidos aqui porque precisamos ouvir mais sobre o Monstro 2 com mais detalhes. Entendo. Cheong hesitou por um momento, então tomou um gole de seu chá e colocou algo na mesa. Este é o arquivo da câmera de ação que eu estava usando no dia do incidente. Não foi divulgado ao público. Então, quando conectei ao tablet que havia preparado com antecedência, o vídeo foi reproduzido imediatamente. O Monstro 2 apareceu após destruir o Elgat Lab, e Dong Baeksu e Cheong responderam imediatamente a ele. O vídeo passou rápido, mas algumas cenas não puderam ser vistas corretamente porque a qualidade estava borrada ou cortada. Felizmente, a pessoa em questão estava bem na minha frente, então pude obter dela rapidamente uma explicação complementar sobre a situação. O vídeo terminou logo em seguida e Cheong falou primeiro, caçador Yous Seldão. Você sabe por que eu chamei você aqui? Não sei, aquele monstro e o Elgat estavam conectados.
Após um momento de hesitação, ela bateu na própria cabeça. Telecinese é fundamentalmente um ataque mental. A gravidade é outra força que viola a força magnética. Isso permite que usuários de telecinese e usuários de gravidade reajam com um pouco mais de sensibilidade ao movimento das forças. Sério? O Monstro 2 é uma parte do Elgato. Por exemplo, observe este chá. Cheong ergueu o chá com sua telecinese e o fez flutuar no ar. Então ela pegou uma pequena gota. Esta pequena gota de chá é o Monstro no 2. Quando é separado da água do corpo principal desta forma, pode ser ativo por conta própria. Mas ela mais uma vez combinou as gotas de água pequenas e grandes. As minúsculas gotas de água não estavam à vista. Assim, ele vai derreter no Elgato novamente. Eu ponderei sem dizer uma palavra, e então balancei a cabeça. É por isso que você me chamou. Ela baixou a cabeça porque estava profundamente arrependida, mas eu a entendi. Afinal, o Monstro 2 foi o pior que já ameaçou a humanidade. Se não há como derrotá-lo, é melhor para mim, que prometi entrar no Elgato, me sacrificar para matá-lo. Com apenas um sacrifício, todos os 7 bilhões de seres humanos podem viver. Tudo bem. É natural para mim fazer isso, porque prometi entrar naquele lugar de qualquer maneira. Desculpe. Eu realmente sinto muito. Só há uma coisa que posso te dizer, não se culpe. Cheong baixou a cabeça repetidas vezes. No entanto, em pouco tempo, Seol Jung-yeon a parou. Embora eu estivesse tomando um chá quente, meu peito só ficou mais frio. De Protagonistas capítulo 246. A catástrofe com o nome oficial de Monstro 2, mas apelidada de Novo Humano pela humanidade, rapidamente atravessou o continente sul-americano. No processo, o número de caçadores que perderam suas vidas ultrapassou milhares, enquanto as baixas civis estavam simplesmente além do alcance da imaginação de qualquer pessoa. Orlando, Flórida, é o maior parque temático do mundo, estava sempre lotado de pessoas 365 dias por ano, mas agora, exceto por uma criatura, ninguém mais existia. Essa criatura era, claro, o Monstro 2. Ele olhou fixamente sem saber seu próprio propósito. No entanto, o Monstro 2, que estava prestes a ir para algum lugar, levantou a cabeça quando ouviu um som vindo de algum lugar. Próximas notícias. Yeo Seldon anunciou que iria caçar a criatura. As expectativas das pessoas estão crescendo, sabendo que ele trabalhará junto com Seol Jung-yeon. A subjugação do Monstro 2 é realmente possível. É possível, se devo dizer. Afinal, a Senhora de Murin é um super-humano de rank SSS. O Monstro 2 inclinou a cabeça para o que era exibido na tela anexada a um prédio alto, porque o rosto daquele homem no noticiário lhe parecia familiar. E alguns segundos depois, uma memória correu em sua cabeça. Era uma lembrança que o lembrava da razão de seu nascimento. Ei! Seldon. Seu estava ali na tela. O Monstro 2 apontou para ele com o dedo e a tela apagou depois de soltar uma pequena faísca. No entanto, a criatura sabia que não era o verdadeiro Yeo Seldon. Eu tenho que encontrar o verdadeiro. Tang. Ting. O Monstro 2 virou a cabeça. A essa altura, já havia se acostumado com o som da explosão que ouviu agora há pouco. Era o som feito pela raça inferior, o chamado humanos, para expressar sua hostilidade em relação a si mesmo. Bang! Que droga! A bala foi bloqueada por uma placa que foi soprada pelo vento. A pessoa que disparou o rifle de precisão especial era um caçador de classificação F de 9 anos, um veterano que sobreviveu a incontáveis batalhas de vida e morte. Portanto, qualquer vento, ou o que quer que pudesse se tornar um obstáculo, era algo que ele já havia calculado. No entanto, agora há pouco, uma placa foi soprada pelo vento e desviou a bala coincidentemente. Graças a isso, sem poder ferir a criatura, sua localização foi descoberta. Droga, eu tenho que correr. Quando ele falhou em acertar, o caçador pulou de um prédio alto com um fio preso ao seu corpo, deixando para trás todos os seus outros itens. No entanto, o vento começou a soprar forte naquele momento. Hugo! O que é isso? Era literalmente um fenômeno natural. Um fenômeno natural comum no qual nem mesmo um pingo de energia foi detectado. Mas por que agora? Devido ao fenômeno natural, o caçador falhou em atirar no monstro antes, e agora, seu corpo era balançado para frente e para trás pelo vento. E, eventualmente,
O fio preso ao seu corpo quebrou, fazendo-o cair no chão. Ah! Craque! Embora fosse um veterano de 9 anos, ele não tinha nenhum superpoder. E assim, ao cair, perdeu a vida. Sem pestanejar, o monstro 2 virou a cabeça para trás com indiferença. Havia outra tela flutuando na direção para onde estava olhando. Esta noite, o caçador You Seldon dará uma conferência de imprensa em Pequim, China. Pequim, China. Para a criatura, essa informação foi mais que suficiente. Não importa onde era na Terra, ou em que país era, se pudesse saber onde estava, poderia ir para lá imediatamente. Ainda não havia como saber para onde a criatura estava se movendo. No entanto, havia um cálculo baseado na rota percorrida pela América do Sul de que teria chegado à África em um dia, no mínimo. Amanhã iremos para a África. Depois de dizer isso a Jung Yeon, dei uma coletiva de imprensa em Pequim. Para ser honesto, eu realmente não queria fazer isso, mas o governo chinês perguntou educadamente se eu poderia dar paz de espírito aos seus cidadãos, então não tive escolha a não ser fazê-lo. É engraçado pensar que ainda há pessoas pensando em política mesmo em meio a este momento difícil. Não é assim. Na verdade, o que eu disse estava certo. A China não estava tentando tranquilizar seus cidadãos. Se simplesmente quisessem fazer isso, não haveria como haver políticos de ternos sentados ao meu lado. Talvez o propósito que seguiram ao realizar esta coletiva de imprensa fosse promover extensivamente, dizendo nós podemos controlar o caçador You Seldon. Originalmente, eu não queria fazer tudo isso, mas como não tive escolha, vou embora depois de contar a essas pessoas sobre minha crença. Não estou protegendo a China, estou protegendo o mundo. A fronteira entre os dois era quase invisível, mas Ekaterina achou que seria muito bom se eu falasse essas palavras em um local oficial. O significado da declaração, não é como se eu não fosse proteger a China. Mas, ao mesmo tempo, não estou apenas protegendo a China. Em outras palavras, uma vez que eu dissesse essas palavras, eu seria capaz de contrariar o estratagema político preparado pelos políticos chineses. Vá com calma. Todos os preparativos necessários para a caça foram concluídos, tudo o que resta é esperar. Jung Yeon disse para mim enquanto sorria. Certo. Além disso, ordens de evacuação na parte ocidental do continente africano também foram emitidas. Na verdade, a única coisa que me restava era esperar. Clique. Clique. Enquanto eu caminhava orgulhosamente para a sala de coletivas de imprensa, repórteres de várias nacionalidades me bombardeavam com suas câmeras. Parecia que um raio estava atingindo o chão bem na minha frente. Fiz o possível para ignorar todos os flashes e saí em um ritmo lento para apertar a mão daqueles que haviam chegado antes de se aproximar do pódio e pegar o microfone. Espere. Jung Yeon agarrou meu ombro e me parou. Sua expressão era fria como sempre. Mas desta vez, devo dizer, estava mais frio do que nunca. Existe antes que eu pudesse terminar de pronunciar minha pergunta, um sentimento sinistro tomou conta de mim. O que aconteceu a seguir foi puramente instintivo da minha parte. Eu gritei, todos fujam. E rapidamente tirei o equipamento do meu inventário. Ngjing. Meus ouvidos zumbem enquanto meu corpo voa e destrói várias paredes. Minhas costas foram afetadas pelo choque, minha visão estava piscando e eu não conseguia ouvir nada além do toque. Foi só quando caí no chão que percebi que havia sido espancado por alguma coisa. Uok. Um punhado de sangue sai com a tosse. Enquanto isso, faíscas de tosca surgiram na área ao redor do meu abdômen. Nível da bateria, 0%, com apenas um único impacto. A barreira do traje de éter de primeira classe foi completamente esgotada. Isso é loucura. No entanto, quando levantei minha cabeça e examinei meus arredores, percebi que não era apenas a barreira do traje que foi destruída por causa daquele ataque. A sala de conferência de imprensa, que estava cheia de pessoas há pouco, havia sumido completamente. Todos aqueles que estavam vivos apenas um momento atrás se tornaram cadáveres ou estavam gravemente feridos e estavam espalhados por todo lugar. Os caçadores que sobreviveram ao choque também não estavam bem. Eles estavam todos tropeçando para onde quer que se sentissem seguros com um ou dois membros perdidos. E no céu acima, o monstro 2 e seu Jung Yeon estavam se encarando. Levantei-me rapidamente e verifiquei a minha condição física. Felizmente, mesmo quando todas as barreiras do traje foram esgotadas, não sofri ferimentos graves graças ao meu corpo de nível SS.
Jung-Yeon, você está bem? Ela perguntou sem olhar para mim. Sua espada rosada já havia sido desembainhada, mirando no monstro. Eu prontamente saquei minha espada e fiz o menso. Naquele momento, pude finalmente ver o que não tinha visto antes. I% MT9B35T3V3R. Número clichê, número final sublinhado triste, número nenhum o que. Embora eu não pudesse entender a frase corretamente, até certo ponto, o texto era legível. No entanto, o que mais chamou minha atenção foram 3 hashtags anexadas ao título. Clichê, final triste. O que diabos é nenhum? Enquanto eu me perguntava, o monstro 2 lentamente abaixou a cabeça e encontrou meus olhos. E Seldão. Esse sou eu? Foi como esperado. Como com o humano cinzento, também consegui falar com ele. Eu não sei por que você faz todas as coisas que faz aqui. Qual é o seu propósito? Você veio à Terra por mim? Sim. Por quê? Então o monstro piscou. Isso, eu não sei. Sério? Seja qual for o seu propósito, não importa. Clique. Depois de carregar a Winchester, que agora estava quase pronta, eu apontei para ele com uma mão. Se não sabe, deve morrer. Tang. Balas equipadas com vários analisadores de energia voam rapidamente para o monstro. No entanto, naquele momento, a instalação elétrica sob o piso explodiu, criando um campo magnético. Assim, a trajetória das balas foi alterada. A habilidade do protagonista foi ativada. Clichê no 1. O protagonista nunca será atingido por balas disparadas pelo inimigo. O monstro 2 pegou a bala perdida entre os dedos e a jogou de volta em mim. Eu rapidamente usei minhas habilidades e escapei da trajetória. Clichê no 2. As balas do protagonista sempre atingirão o inimigo. A bala mudou de trajetória por causa do vento e atingiu minha perna. Kelk. Foi apenas um golpe leve, mas o impacto me fez rolar no chão. Pouco tempo depois, o monstro virou a palma da mão em minha direção para criar um redemoinho, mas quando viu Jung-Yeon disparando em sua direção, ele imediatamente desviou a mão. Kang. Uma onda de choque varreu a área quando a espada e a mão colidiram. Então, Jung-Yeon apertou o punho de sua espada com as 2 mãos e lentamente deixou seu corpo cair como uma flor de cerejeira flutuando na margem de um lago. Arte celestial Sheoma. Espada da destruição Sheoma. Flor de ameixa da neve. Ondas de rosa se espalharam da ponta da espada. No final da onda, as flores de ameixeira começaram a se espalhar. Se houvesse uma diferença entre flores de cerejeira e flores de ameixa, as de ameixa são mais curtas, mas preenchem o mundo densamente. A pele da criatura começou a descascar no banquete de flores de ameixeira que choveu como uma forte nevasca no meio do inverno. Mesmo sem perceber que seu próprio corpo estava sendo ferido, ele gradualmente se transformou em pó assim. Em pouco tempo, o banquete de flores de ameixeira cobriu completamente o monstro 2 a ponto de não poder ser visto. Eu pensei que também era o que Jung-Yeon pretendia, mas, de repente, minha boca se abriu e palavras saíram sem minha permissão. Você o matou? Clichê no 3. Se o protagonista for gravemente ferido e o inimigo diz, você o matou? Depois, o protagonista aparecerá mais uma vez sem um único ferimento. As flores de ameixeira foram espalhadas em um instante, e o monstro 2 apareceu delas. Ei, vaso de flores. Ainda não está pronto. Não, está completo. Ao mesmo tempo em que a resposta veio, juntei mana em ambas as mãos e levei minhas mãos ao chão. A lendária magia de Vedas são 7 barreiras, que dizem ter selado até mesmo os Balrogs de uma só vez, foi ativada. Uma pedra, que parecia uma lua, flutuou no ar e então, pilares de fogo dispararam. SHHH. O monstro desapareceu em um instante. Droga, onde? No momento em que disse isso, caí no chão ao sentir uma dor nas costas. Então, uma mensagem apareceu em minha mente. Clichê no 4. Se o protagonista desaparecer repentinamente no meio da luta e o oponente disser droga, onde ele está? O protagonista sempre aparecerá por trás do inimigo. Você deveria ter me contado antes. O ataque que caiu nas minhas costas não foi fatal, então rolei apressadamente pelo chão para aumentar a distância. Entre todos os protagonistas até agora, havia vários que tinham habilidades semelhantes ao Monstro 2, no entanto, nenhum deles tinha um poder tão flagrante quanto esse. Dito isso, o poder do Monstro 2 era simplesmente apelão.
Tinha as habilidades de trapaça mais quebradas que já vi. No entanto, encontrei inúmeros clichês enquanto viajava para caçar protagonistas e quebrei inúmeros até agora. Além disso, também tenho minha própria habilidade, caçador de protagonistas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.